Vai, filho, toma esse tercinho, filho. Leva o santinho. Leva o santinho, não esquece o trevo. Não esquece o trevo e leva a corujinha. A corujinha, que é bonitinha. Corujinha, leva. Tchau, filho, tchau. E aí, minha gente, estamos aqui de novo na aula de Geografia. Sou o professor Gus. E hoje, nossa aula 8, a gente vai começar a falar de cartografia. Primeiro, essa palavra, né? Cartografia significa o quê? Né, o exame ou estudo das cartas. Carta é uma outra palavra para mapa. Então, carta topográfica ou carta política sempre é a ideia de um mapa com algum tema ou com alguma referência. E a gente começa dizendo a respeito dos tipos de mapa. Então, nós temos aí um tipo de mapa que é muito comum, por exemplo, de aparecer na sua prova lá do vestibular, que é o mapa topográfico. Topografia tem a ver com altitude, né, com diferenças de relevo. Então, um mapa topográfico, ele sempre vai expressar de alguma maneira uma diferença de altitude em determinado lugar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, não é um mapa propriamente dito, mas é um esquema para a gente ter aí uma referência. Sempre, mesmo que seja esquema, é importante que a gente coloque a Rosa dos Ventos, né, e com uma referência de onde é o norte. Imagina que o que está aqui nesse rosa seja o curso de um rio, né? Então, um rio principal aqui, um rio afluente. E aqui, olha só, percebe que temos aqui várias linhas, e aí um numerinho para cada uma dessas linhas. O que significa isso? Essas linhas, que elas estão no mapa, né, ou no esquema como esse, elas representam linhas de altitude. Então, sendo a marca da água aqui, do rio, um ponto zero, né, nível de altitude zero, nós temos aí uma subida de morro, basicamente. Então, temos aqui um ponto de altitude 10 metros, poderia ser 20 metros e 30 metros. Tranquilo? Se a gente fosse examinar um perfil, né, desse mapa, como feito aqui nessa linha, um perfil leste-oeste, colocasse esse perfil chapado, visualizando, né, como se fosse um corte desse morrinho, né, desses rios, daria mais ou menos esse desenho como está aqui embaixo. Então, olha só, nós temos aqui a margem de lá, de fora desse rio, de repente aqui, né, a cavidade onde está o rio, e olha só o morrinho aqui no meio dos rios, né? Então, esse morrinho subindo, e aí eu tenho aqui a marcação de altitude. Consegue observar isso? Tranquilo? Então, altitude 10, 20, 30 em relação a esse curso d'água. Ô, professor, mas sempre vai ser em relação a esse curso d'água? Olha, a referência zero você pode estipular, ou quem vai fazer o mapa pode estipular a partir de qual for o critério dele. Vamos imaginar que ele quer fazer níveis de altitude em relação a onde está o centro de uma cidade. Então ele estipula o ponto zero como sendo o centro da cidade e dali em diante ele começa a fazer um nivelamento para criar um novo mapa. Tudo vai depender da referência que for sendo utilizada. Detalhe importante, pode aparecer, né, quando a gente está falando de topografia, pode aparecer esse símbolo aqui, né, ligado ao mapa também. Olha só, é como se fosse uma cruz deitada com uma bolinha. E nessa parte que se estende aqui dessa bolinha, você vai ter o número, sei lá, por exemplo, 10. Significa o quê? Que aqui esse símbolo significa altitude. Então, onde eu tenho o zero, né, eu coloco lá só o símbolo ou o símbolo mais o zero. Ou eu posso colocar aqui esse símbolo de altitude mais qual altitude a gente tem em relação àquela primeira referência. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Agora, tem que tomar muito cuidado, né, com os elementos desse tipo de leitura de mapa. Por quê? Porque geralmente um mapa topográfico ele não é tão, né, redondinho como esse que está aparecendo aqui. A realidade ela é muito mais curvada. Então, geralmente essas linhas elas seguem vários tipos de curva, dependendo do relevo que ele está representando. E nessa hora você tem que ter um olhar muito atento para não confundir uma linha com a outra. E vamos entender uma coisa também do mapa topográfico. Quanto maior a distância entre as duas linhas, significa, na realidade, que eu tenho uma inclinação
mais suave do relevo. Quer ver? Quando a distância aqui entre essas duas linhas ela é maior, vamos imaginar que seja aqui, significa que o nível 10 está aqui e o nível 20 está aqui. Se a distância no mapa entre elas for menor, significa que o nível 10 está aqui, mas o nível 20 veio para cá. Então qual é a inclinação? Ela é muito mais abrupta, muito mais vertical. Então você pode encontrar, por exemplo, em mapas, né, topográficos, essas diferenças. Então, por exemplo, eu consigo imaginar que aqui, né, entre esse ponto dessa linha, da linha 10, e esse ponto da linha 20, eu tenho uma inclinação muito mais suave no relevo do que aqui, entre o 20 e o 30. Percebe que é mais curtinho aqui, ó? Então, significa que aqui, se eu tivesse que subir um morro, e tivesse que escolher, olha só para que serve, né, você entender de mapa. Você está planejando uma caminhada, por exemplo. Você não precisa usar isso só para geografia. Vamos imaginar que você vai sair com seus amigos, né, uma expedição aí num lugar da natureza, X. E aí você tem um mapa topográfico na mão, né, e você sabe ler esse mapa. Você vai usar isso como uma ferramenta para melhorar o seu desempenho na caminhada. Quem pratica esporte de aventura, corrida, né, também de aventura, sempre usa esse tipo de artifício. O cara vai falar, bom, onde que eu vou gastar mais energia? Subindo esse pedaço do morro ou esse? É evidente que aqui a inclinação ela é mais suave, então é mais fácil, né, subir por aqui do que por aqui. Aqui vai ser uma inclinação mais verticalizada, aqui mais horizontalizada. Tranquilo? Tudo isso você tem que examinar, por exemplo, para entender onde que é possível de implantar uma cidade ou uma casa. Vamos imaginar agora, fora a questão da aventura, vamos imaginar que você tem que escolher nesse lugar aqui o melhor ponto para você colocar a sua casa, né? Por exemplo, entre o ponto A e o ponto, sei lá, B e o ponto C. Quais seriam as melhores opções? Ah, colocar uma casa aqui onde está o C, do lado do rio. Ah, bacana. Bacana desde que esse lugar não vá sofrer alagamento, né? É como se você estivesse montando uma casa do lado do rio aqui, né? Mas se você não observar qual é a dinâmica desse rio, pode ser que esse lugar vá sofrer alagamento, o que é muito provável quando vierem as chuvas. E nisso sua casa vai ficar embaixo d'água. Escolheu errado. Nessa subida aqui, olha só, onde que eu tenho uma inclinação de relevo mais tranquilo? Entre esse ponto ou esse ponto. Onde está o B, eu tenho aqui uma inclinação mais verticalizada. Pode ser que eu tenha problemas na hora de construir essa casa, mas é possível? Ainda é possível. Ah, está longe da área de alagamento? Está longe, quer dizer, minha casa vai estar seca, eu vou ter que estruturar um tipo de construção ali, que eu tenho que fazer uma interferência no declive do terreno, mas é um lugar possível. Agora, no alto da colina desse morrinho aqui, não é um lugar que tende a ser mais plano? Olha só, geralmente é um lugar mais privilegiado, alto de colina. Não é à toa que a maior parte das cidades começam em topos de morro. Isso é quase que um modelo universal. E ao mesmo tempo também próximo de 2 rios. Isso também é um posicionamento estratégico. Agora, para você ter nessa questão do posicionamento, você tem que ter no mínimo uma leitura boa de paisagem ou no mínimo uma boa leitura de mapa topográfico. Tranquilo? O vestibular ele vai te cobrar isso. Vai te cobrar principalmente essa questão de você saber escolher melhores ou piores lugares para atividades diferentes. Por exemplo, aqui onde eu tenho atividade C, poderia ser um lugar ruim para moradia, mas poderia ser um lugar excelente para quem vive de pesca, né, do lado do rio. Ou para quem vive de agricultura, por exemplo, imaginando o aproveitamento dessa área que vai estar carregada de sedimentos, né, durante o período da chuva e que no período da seca vai estar extremamente fértil. Tranquilo? Então, para cada atividade humana,
eu tenho que imaginar um melhor posicionamento ali no mapa. E para isso, então, eu preciso entender como funciona o mapa topográfico. Beleza? Bom, vamos para outros tipos de mapa, então. Fora o topográfico, temos aí vários mapas que são chamados temáticos. Quer dizer, mapas com temas diferentes. Se o tema do mapa é política, o que eu vou levar em consideração? O que vai aparecer nesse mapa? Vai aparecer as linhas de fronteira, né, dos territórios nacionais. Tranquilo? Agora, se é um mapa político nacional e eu preciso mostrar, evidenciar divisões regionais, lembra do conceito de região? Então, vou separar lá o que é estado, o que são as regiões, região sudeste, nordeste, assim por diante, por exemplo, do Brasil, né? Tudo isso dentro de um mapa político. Agora, uma coisa importante, eu consigo mostrar ao mesmo tempo, no mesmo papel, no mesmo mapa, divisão política e topografia? Ah, até consigo. Mas vai ser muito complicado de você ler esse mapa. Então, geralmente, os mapas, eles fazem fragmentos, né? Eles selecionam algumas informações. Eles nunca conseguem trazer toda a realidade sobre um lugar. Então, pode reparar isso fazendo uma pesquisa no Google Maps, né? Entra lá no seu Google Maps, né? Joga lá um lugar perto de onde você vive, e aí você consegue visualizar um mapa, geralmente sendo uma cidade, ele vai apresentar um mapa de sistema rodoviário, ou seja, de ruas, né? Para quem não sabe, rua é rodovia, né? E aí ele vai apresentar, né, o sistema de ruas, né, de rodovias, e no meio dessa história toda você vai localizar o quarteirão, a rua que você vive, ou que você está próximo lá. Aí tem uma opção lá no Google Maps, que é para você colocar a foto de satélite. Percebe que quando aparece a foto de satélite, de alguma maneira sai um outro tipo de visualização, né? A visualização em mapa, ela era mais simples, ela não tinha tanta cor, né? Por quê? Porque ela tinha por objetivo mostrar só a divisão das ruas para facilitar o seu olhar, para você buscar aquela informação de uma maneira mais seletiva. O mapa temático, ele sempre vai trazer isso. Ele vai evidenciar o tema que ele está tratando. Se é um mapa político, ele vai evidenciar as linhas de fronteira dos territórios. Se é um mapa físico, e lembrando, o que pode estar classificado como mapa físico? Mapa de relevo é um mapa físico, porque está evidenciando, né, um aspecto de relevo. Mapa de relevo, aliás, esse sim, pode trazer elementos conjuntos de um mapa topográfico. Por quê? Que depende de altitude para você evidenciar relevos diferentes. Agora, pode ser classificado como mapa físico também um mapa de clima. E aí você misturar relevo com clima, geralmente, né, vai dar uma confusão. Pode ser que aconteça? Pode sim, né, mas é mais comum que você veja um mapa só de clima. Geralmente um mapa só de clima, ou no máximo que vai ter ali um desenho dos continentes, uma marquinha bem suave da divisão política, ele vai evidenciar os fluxos de massa de ar, né, as regiões que são mais ensolaradas ou menos ensolaradas, né, as questões de umidade, os elementos climáticos que envolvem principalmente umidade e também questão de temperatura. Ok, pode ter o que mais como mapa físico? Um mapa hidrográfico, um mapa que mostre os principais cursos d'água, rios, lagos, oceanos. Mas veja bem, a hidrografia, como ela é uma boa referência geográfica natural, ela também vai estar associada a outros tipos de mapa. Aqui mesmo, no nosso esquema topográfico, a gente evidenciou os rios principais desse lugar que a gente mostrou aqui no esquema. Tranquilo? Então, a hidrografia ela pode aparecer sozinha no mapa, mas ela pode também aparecer como referência a outros temas. Bom, quando a gente fala de mapas temáticos, são infinitas as possibilidades de temas a serem tratados. Então, mapa de demografia, quer dizer, de população, um mapa que evidencie onde eu tenho maior ou menor concentração populacional dentro de um território, dentro de um continente, enfim, pode ser no próprio mapa mundi, pode ser um mapa temático por, sei lá, por qualquer coisa. Então, vamos imaginar, sei lá, concentração de minerais
no MapaMundi. E ele vai evidenciar por bolinha, por quadradinho, por algum tipo de imagem que vai estar expressa na legenda, ok? Qual que é o sentido daquilo que está apresentado no mapa. Bom, falando já de legenda e tudo mais, vamos agora falar dos elementos que são fundamentais que estejam nos mapas. Vamos lá? Bom, gente, para a gente continuar então falando sobre nossos mapas, olha só, tem 3 elementos que são fundamentais, que todo mapa tem que ter, e eles vão servir para você identificar, né, primeiro, que tipo de mapa que é, qual que é a orientação, qual que é o tamanho do mapa e a relevância dele. Esses 3 elementos, vamos imaginar aqui esse mapinha simulado, né, que a gente fez aqui. Então vamos imaginar, ó, fiz bem mais ou menos aqui um MapaMundi, e a gente tem a divisão dos continentes, portanto as áreas que são oceânicas, mas repara nos detalhes. Temos aqui no canto uma rosa dos ventos. Sem a rosa dos ventos, eu não tenho exatamente como afirmar qual é a posição dos lugares, ok? Ela é a base fundamental de um mapa. É a partir da rosa dos ventos que eu vou estruturar toda aquela sequência de planos de longitudes e latitudes. Tranquilo? Outra coisa, dependendo do tipo de mapa, eu tenho que ter, para ter certeza de qual é o tipo de mapa, inclusive, eu tenho que ter uma legenda, né? Vou imaginar aqui nesse meu esqueminha. Eu marquei aqui 2 pontos e marquei eles como sendo áreas de vegetação de floresta tropical. Então, nessa região, simulando a região amazônica, e aqui no continente africano, a floresta do Congo. Então tem que estar na legenda que essa cor aqui, ela representa floresta equatorial ou tropical, né? Enquanto que essa outra marquinha de outra cor, ela representa o quê? A área de savana ou cerrado. Então, eu já estou aqui identificando que esse é um mapa de vegetação. Percebe? A legenda é o que vai me dar mais dicas a respeito de qual é o tipo de mapa, quais são as principais características que eles carregam. O que esse mapa está mostrando, né? Não adianta olhar para o mapa e tentar adivinhar o que ele quer dizer. Você precisa olhar para a legenda para entender o que o mapa está mostrando. Tranquilo? Agora, por último, e não menos importante, é entender o sistema de escala. Olha só, esse é um momento em que você precisa um pouquinho de matemática, de conversão aí de unidades, mas é bem tranquilo também. A maior parte dos mapas tem escalas numéricas. Escala numérica sempre vai aparecer assim, tipo 1 e aí 2 pontinhos e um outro número, né? Então, o que representa esse 1? Que representa que 1 centímetro que você enxerga no mapa equivale a, no caso aqui, 5 milhões de centímetros da realidade. Agora, você não vai ficar fazendo conta de 5 milhões de centímetros da realidade. Então, você precisa converter para metro e depois quilômetro, que facilita. Então, você converte basicamente assim. 1 centímetro equivale ao quê? Né? Você já fez a continha, a 50 quilômetros da realidade. A escala ela sempre vai mostrar isso, né? O quanto está no mapa e o quanto desse mapa representa a realidade. Tranquilo? Então, se você tiver com o mapa preciso, né? Geralmente, mapa de material didático não é muito preciso, ok? Ele é mais figurativo, né? Ele serve para você ver outras coisas. Mas quem trabalha, de fato, com mapa na mão, um engenheiro, né, um geógrafo que trabalha com geoprocessamento, alguém que, de fato, precisa de mapas reais, ele precisa sempre ter um sistema de escala com muita precisão. Olha só, um erro de escala pode representar um erro de projeto, né, que pode levar aí a grandes perigos, né, colocar a vida de pessoas em risco, né, porque ele vai estar evidenciando exatamente o que vai acontecer na realidade. Então, vou dar um exemplo, né, um mapa de precisão, que está mostrando a construção de uma estrada. E aí, num determinado momento, o engenheiro fez uma conta errada e aquilo que era 1 centímetro do mapa, né, estaria representando, na verdade, 50 centímetros na realidade, porém, foi feita uma conta errada e, na hora de calcular o quanto de asfalto, de matéria-prima seria necessário para construir a estrada, foi feita uma conta a menos do que o necessário. Quer dizer, houve ali um erro, né, ligado à questão da escala do mapa. Tranquilo? Bom, gente,
todo mapa que você vai ter contato, ele tem que necessariamente ter esses 3 elementos. Por último, tem um outro tipo de escala também, que às vezes você enxerga, né, que é uma reguinha, que está aqui embaixo, geralmente de 2 cores. Essa reguinha, né, chamada de escala gráfica, ela mostra o seguinte, que de um total que está evidenciando na reguinha, essa uma parte separada quer dizer o quanto é numericamente no mapa, né, como se fosse aqui a representação entre o todo e a representação. Então, 1 centímetro equivale a quanto aqui da realidade. A escala gráfica, ela é a mesma coisa que a escala numérica, só que de outra maneira, ok? Então eu tenho, né, uma distância do mapa que equivale a uma distância da realidade. Tudo bem, gente? Bom, tudo isso a gente vai aplicar, né, em outros conhecimentos aí da área de geografia, né, não só da área de cartografia, mas em todos os temas que a gente expor aí daqui para frente. Bom, ficamos por aqui hoje então. Um abraço!